cumprir o seu segredo. As cordas da minha guitarra são de ouro castanhadas, são cabelos que roubei das tranças da minha amada. A voz de João Neves foi gravada há 90 anos na Alemanha, no campo de prisioneiros de Merseburg. Esta foi uma das primeiras gravações de uma voz portuguesa e a única que nos ficou de soldados portugueses na Primeira Guerra Mundial. Nos campos alemães, havia prisioneiros de várias nações. Era uma ocasião única para observar centenas de línguas e dialetos exóticos. Uma comissão de cientistas, antropólogos, linguistas, musicólogos visitou o campo de Merseburg a 8 de agosto de 1918. Vinha estudar os modos de cantar e de falar de povos distantes. Mais de 2.000 prisioneiros eram portugueses. Os cientistas escolheram João Neves, anotaram os seus dados pessoais e gravaram a sua voz. Até hoje, este registro esteve esquecido entre as centenas de discos gravados pela comissão. João Neves regressou à aldeia natal, perto de Santa Combadão, depois da guerra, e instalou-se nesta casa. Trazia as marcas das trincheiras e do cativeiro. Ele andou na Grande Guerra. Guerra de 14. Sim, que ele dizia que andou na Guerra de 14. na Alemanha. E ele veio assim puro do juízo. Sei que era boa pessoa. E dava guarita aqui aos ciganos, não era? Aos pobrezinhos. Naquele tempo havia muito pobre, agora não há pobres. Naquele tempo havia muitos. E ele dava sempre muita comida e dormida aos pobres. Era um homem muito bom. E não deixou fotografia nenhuma dele? Não, por acaso não tenho. Ele também não veio lá da Grande Guerra carregado de piolhos lixados? Foi aqui! Foi aqui mesmo. Então os chatos caíram todos? Vai, não caíram com o calor do forno. Sei como é que ele não morreu? Ele não morreu porque o calor não foi assim tanto para o matar. Foi é só a temperatura que ele aguentasse. Isso mesmo, foi. Foi. Raus, Caput e Muribut. Isso, era também, era. Era o que ele dizia. A vez zangado, Raus, Caput, Muribut. Raus é para que andar, Muribut, não sei. Mas Caput não presta. Ela sabia essa lei. O soldado João Neves está enterrado em Pinheiro de Azer. A sua canção é um dos ecos da Grande Guerra. Durante 4 anos, a Primeira Grande Guerra abalou o mundo, devastou a Europa e mobilizou 60 milhões de soldados. De Portugal foram 55 mil, combater no norte de França. J'ai mon grand-père qui est venu à la guerre en 1914, qui est venu avec tous les soldats portugais. Il a été photographié avec un groupe de soldats. On pense qu'il s'occupait de la mécanisation ou quelque chose de mécanique. Je pense, mais j'en sais pas de plus. Et vous savez d'où il vient? De Pedroga, de Amlatège. Je vous ai apporté les différents objets qui étaient dans le pactage de mon grand-père. Cela a été conservé par maman à la mort de son père. Donc il y avait une petite croix, 3 serviettes, un dictionnaire. Tous les soldats, ils avaient ça dans leur pactage. Bernardino Machado, presidente da República desde agosto de 1915, era favorável à intervenção de Portugal na guerra. Milhares de homens iam ter de partir para longe. Um deles era o soldado António Santos. Estamos a falar de um homem que vivia num sítio que ainda hoje é um sítio isolado, então o que seria há cerca de 100 anos atrás. Um homem que só conhecia
os lugares que as suas pernas permitiam, ou que o corpo do cavalo permitia, é assim lançado derrompante no meio dessa Europa, entre povos que desconhecia, língua que desconhecia, lutando por uma causa que ele desconhecia, que não era a sua guerra, dizia ele, a guerra dele deveria ter sido acompanhar o crescimento dos seus castanheiros, das suas plantações, do seu gado. Antes ainda de enviar tropas para a França, Portugal conduzia uma guerra não declarada no Teatro de Operações Africano. Desde 1914, partiam de Lisboa navios carregados de tropas para impedir que a Alemanha tomasse posições em Angola e Moçambique. O governo português receava também que a Inglaterra desse ouvidos às velhas pretensões da Alemanha sobre as colónias portuguesas e as utilizasse como moeda de troca para se entender com a potência rival. Germany now wanted an empire. And so it was natural for Britain to say, well, if the Portuguese aren't really using their colonies properly, let's explore the possibility of allowing Germany to enter the Portuguese colonial world. In 1913 to early 1914, the German ambassador in London, von Lichnowsky, negotiated with Sir Edward Grey, the British Foreign Secretary, a firmer deal which would be in terms of actually carving up the Portuguese colonies. No início de 1916, muita coisa ia mudar. Portugal apresou dezenas de navios alemães abrigados nos seus portos. Em 9 de março, sem surpresas, a Alemanha entregava a sua declaração de guerra em Lisboa. Portugal tornava-se oficialmente um beligerante aliado. Era o estatuto pretendido pelo governo de Lisboa, que desse modo esperava obter reconhecimento internacional para a jovem República, unir a sociedade portuguesa contra um inimigo comum e dissipar quaisquer veleidades britânicas de oferecer Angola e Moçambique à Alemanha. O governo de Londres, por seu lado, não queria assumir compromissos com um aliado militarmente pouco significativo, mas acabou por mudar de posição quando a guerra submarina lhe fez perder grande número de navios. Os navios alemães refugiados nos portos portugueses passavam a ser indispensáveis. Para a Inglaterra, justificava-se aceitar Portugal como aliado. Deu-se então início à criação do CEP, o Corpo Expedicionário Português. A República recrutou aceleradamente os homens em idade militar, sufocou as resistências à mobilização e concentrou os recrutas em Tancos para receberem um treino militar intensivo. Esse treino vai ser sobretudo à base de marchas, para treinar a constituição física, a respiração, que era muito importante por causa do combate dos gases. Vai haver exercícios de tiro, exercícios físicos, subir à corda, etc. No entanto, vai haver pouco exercício de construção de trincheiras, pouco exercício de metralhadoras e pouco exercício de resistência aos gases. Fundamentais estes 3 exercícios para a guerra das trincheiras. É isso que vai falhar em Tancos. De Tancos e de outros campos de treino, as tropas foram enviadas para embarcar. O transporte dependia da logística britânica, que emprestava os navios a Portugal e que não os tinha disponíveis em número suficiente. Em Lisboa, os soldados ficaram retidos durante dias à espera. Impacientaram-se, alguns amotinaram-se. Todos acabaram por embarcar com atraso. O general Gomes da Costa, comandante da 1ª Divisão do CEP, tinha de lidar com uma tropa inquieta e descontente. Ao fim de alguns dias de travessia, as tropas chegaram ao porto de Brest, francês, no pino do inverno. Mon père nous parlait toujours que la première fois qu'il avait vu de la neige, c'était en débarquant. C'était la première fois qu'il voyait de la neige et il avait très très froid. Ça, il en avait gardé un souvenir cuisant. Nem o desembarque de material bélico e de homens foi feito a tempo e horas. A pompa da chegada disfarçava as falhas da logística. Começaram a notar que faltavam os fardamentos, faltavam as munições, quer dizer, faltava tudo o que era essencial para quem fosse combater. Portanto, as condições que tinham mostravam que a organização tinha sido defeituosamente preparada.
começou aí a fome, não é? Foram distribuídos então 5 bolachas a cada um e um pouco de marmelada. E pronto, e no dia seguinte embarcaram no comboio com destino a Flandres, portanto, às zonas de acantonamento. Tinham partido de Brest com destino a Aire-sur-la-Lys, o setor da frente entregue aos portugueses. Um pouco antes da chegada, ainda tiveram de fazer uma longa escala em Ambleteuse. E ele queixa-se muito do peso da mochila. Portanto, durante 12 km ele seguiu para Ambleteuse, que foi o acampamento onde ele teve cerca de 3 meses. Ambleteuse, portanto, era uma vila que se situava na costa. Ficámos a saber que era um campo bastante grande, onde havia até regras, portanto, para a utilização da praia. Para os soldados vindos de Portugal, iria ser necessário um período de treino complementar. Havia de tudo um pouco, incluindo, por vezes, jogos distantes da realidade das trincheiras, mas muito do agrado e do conhecimento de jovens vindos do campo. Os aliados tinham exigido uma nova instrução para suprir as lacunas do treino realizado em Tancos. Mas a maior escola, a experiência direta da guerra, ainda estava para vir. Lorsque la guerre a débuté, personne n'était prêt à faire ce type de guerre. Toutes les armées croyaient que, d'ailleurs, tout serait terminé au bout de quelques semaines, de quelques mois au plus. Et c'est au cours de la guerre que les soldats ont été aguerris par leur séjour dans les tranchées, par les attaques, par les bombardements qu'ils subissaient, etc. Et c'est en fait la formation sur le terrain, si je puis dire, qui a été l'essentiel. O terreno que calhou aos portugueses ia obrigar a mais uma adaptação. Essa zona, de facto, era extremamente pantanosa. As trincheiras vão ter que ser construídas em altura. Para cima do solo é que é construído o tal muro de sacas de terra com o arame farpado para proteger os homens. Porque só se podia cavar poucos centímetros na terra para não se encontrar a tal água com lama. Enquanto que os ingleses não faziam um buraco em que havia um homem em altura e 2 de lado. Os nossos não, os nossos vão ter que estar agachados, às vezes de cócoras, a avançar, e dificilmente tinham 2 homens de largura. Os soldados do CEP tiveram dificuldades em adaptar-se às rações distribuídas pelos ingleses, à base de corned beef, carne enlatada e feijão. A higiene era outro problema. Oh, que coração valente um homem precisa ter na guerra. Andar coberto de piolhos e envolvido em terra. Nos abrigos das trincheiras sujeito a grande perigo, caçando o belo piolho, sem esperanças de ser rendido. Nos abrigos das trincheiras, nem as patrulhas quebravam a monotonia de uma guerra de posição. No dia a dia, um dos medos dos soldados era o de serem atingidos por atiradores inimigos. Outro era o medo de uma nova arma: os gases tóxicos. Também as festas do entrudo, dias de tantas brincadeiras, passei os mesmos tormentos, mas já em outras trincheiras. E nesse dia, na minha terra, para fazer a brincadeira, punha uma máscara na cara e vestia-me de rapariga. E aqui também pus uma máscara na cara para valer a minha vida. 6 dias na linha da frente provocava uma perda de 3 quilos num homem. E então era muito importante eles virem para a retaguarda. E aí poderiam descansar. Depois existiam os estaminés, que eram as lojas tipo mercearia e taberna, uma mistura, em que as tropas se reuniam, os ingleses, franceses, australianos e os portugueses, para beber uma cerveja, tentarem beber o tal copo de vinho tão apetecido, um café. Havia sempre música, jogavam às cartas, aos dominós e namoriscavam as francesas. O corpo expedicionário português era chefiado pelo general Tamagnini. O seu quartel-general estava instalado numa mansão situada na aldeia de Saint-Venant. As decisões mais importantes eram tomadas nesta casa.
Mas convinha esconder as realidades mais chocantes do campo de batalha. À imprensa só chegavam as notícias que o exército deixava passar. Às famílias chegavam cartas filtradas pela censura. Os soldados, impedidos de ir a Portugal, tinham pouco com que se entreter. Em breve, os afazeres do dia-a-dia iriam ser relegados para um segundo plano. Dois grandes acontecimentos vieram mudar tudo. Um deles na frente ocidental. O Estado-Maior alemão lançaram uma guerra submarina em larga escala. Nas mãos da Marinha Imperial Alemã, os submarinos revelaram-se como uma arma de grande significado estratégico. Nos 3 primeiros meses de 1917, foram afundados centenas de navios mercantes e de guerra. A Grã-Bretanha via-se privada dos abastecimentos de além-mar e os Estados Unidos também eram atingidos nos seus interesses comerciais. The moment that the Germans had taken the decision that they had to try to break the British blockade and to sink the ships going to Britain, they knew that in doing that they would bring the Americans into the war because America could not tolerate U-boat warfare against neutral shipping in the Atlantic. So it was a race against time. Em abril de 1917, os Estados Unidos declaravam guerra à Alemanha. A poderosa indústria militar norte-americana trabalhava sem descanso para as encomendas da guerra. Com homens, aviões, tanques e outro equipamento inovador, os Estados Unidos em breve iriam entrar em força no teatro de operações europeu. Por outro lado, as tropas alemãs deixaram de ser necessárias na frente leste e puderam concentrar-se ao ocidente. Na Rússia, em novembro de 1917, tinha triunfado a Revolução Bolchevique. Chegado ao poder, o partido de Lenin declarou um cessar-fogo desde o primeiro instante. Entretanto, em outubro de 1917, a frente em França foi visitada pelos chefes do Estado e do Governo, Bernardino Machado e Afonso Costa. O encorajamento que os dois políticos levaram às tropas pouco durou. 2 meses depois, em dezembro, o antigo embaixador em Berlim, Sidónio Paios, dava um golpe de Estado em Lisboa e suspendia quaisquer novos envios de tropas para a França. Na frente, o abandono dos soldados portugueses agravava-se. A estada à retaguarda da 5ª Brigada tinha sido horrível, porque as tropas, em vez de encontrarem descanso de que tanto necessitavam depois de uma prolongada estada na primeira linha, eram mandadas por turnos para trabalhos violentos e executados durante a noite, tendo de fazer penosíssimas marchas, quase sempre sob o fogo de artilharia e das metralhadoras pesadas inimigas que batiam as estradas. A guerra vai ser mais acesa e o desgaste da guerra vai, digamos, consumir o chamado capital de coragem de se manter com uma arma na mão numa trincheira à espera de um ataque, e então vai existir insubordinações, revoltas. Vai ser preciso criar um depósito disciplinar para os insubordinados. E quando se fala de depósito disciplinar, é uma maneira de dizer com um campo de concentração para os revoltosos. Mas isto vai acontecer com os portugueses e vai acontecer com os franceses, com os ingleses, etc. Só estivemos 4 dias na retaguarda a descansar. Logo nos veio a ordem para o setor ocupar. Então partimos para a frente, de muito má vontade, e os soldados já não queriam ir, que se queriam revoltar, porque tinham passado o inverno nas linhas a batalhar, e saímos para o descanso, mas não deixaram descansar. Na madrugada de 9 de abril, estava planeado serem rendidas as tropas da primeira linha. Mas a rendição nunca chegou a fazer-se. Aí por volta de 1h da noite, começou um bombardeamento absolutamente extraordinário. Quer dizer, caíram sobre o próprio quartel-general, sob o arame farpado da primeira e a segunda linha, um bombardeamento tal que ao romper da aurora praticamente desapareceu o arame farpado, desapareceu a primeira linha, desapareceu a segunda linha e não houve praticamente que o quartel-general visse retirada das tropas, não havia ninguém a retirar, quer dizer, desapareceram ou foram pelos flancos. Noutro ponto do setor português, a ofensiva alemã surpreendeu o alferes médico Manuel Lourinho, que prestava serviço num posto clínico das linhas avançadas.
Era uma confusão. Era uma confusão de gritos, de lamentos, misturados com os gritos alemães. Era um pavor, era uma situação de pavor. Uma situação de pavor, de mistura. Misturados, a certa altura já quase nem sabiam quais eram os boches, como eles chamavam, quais eram os boches e quais eram os portugueses, tudo misturado, tudo amontoado, caídos uns sobre os outros. O posto clínico transformou-se num hecatombe, num inferno. Num hospital de campanha um pouco mais recuado, o capitão médico António Ventura Barradas encontrava-se também debaixo de fogo. Foi no dia 9 mesmo que os alemães empregaram gás como arma ofensiva, 2 tipos de gás, e ambos foram atingidos. O Jaime Cortesão mais gravemente e o meu marido menos. O Jaime Cortesão, inclusivamente, ficou cego e o meu marido respirou outro tipo de gás, creio que cloro. Andou a tossir um mês ou coisa assim e depois passou-lhe. E o Jaime Cortesão, felizmente, também não ficou cego. Mas eles não o sabiam na altura e ficaram desesperados. As tropas portuguesas, muito mais escassas, desgastadas e mal equipadas do que as alemãs, não chegaram a opor à ofensiva uma resistência verdadeiramente eficaz. Uma questão de 4 ou 5 horas, a segunda divisão é desbaratada. Durante a batalha em si, não há nada que ou o comando britânico ou mesmo o comando português possa fazer pelas tropas. Os alemães atacavam em 1918 de uma maneira nova. Já um prenúncio quase da Blitzkrieg, da Segunda Guerra Mundial. A nova tática dos alemães permitiu-lhes um avanço fulminante. O bombardeamento continuou durante toda a noite. Ele fala que não se via nada, portanto só cheirava a pólvora e não se via um palmo à frente do nariz. Como sabemos, foi uma noite de grande, como ele diz no diário, de grande nevoeira. Portanto, o nevoeiro não os deixava ver, ele não sabia onde estava. Não havia comunicações, ele refere isso, portanto não era possível chegarem reforços porque as comunicações que se faziam para a retaguarda portanto, não chegavam. Os virilights, como ele diz, os virilights eram lançados mas não eram vistos por causa do nevoeiro. Logo que sentimos tanta força dos inimigos, parámos de dar fogo e, muito caladinhos, eis que chegaram perto das nossas terceiras linhas e começaram a deitar morteiros ligeiros, mas muito espessos. Então é que nós cuidámos de ficar todos despedaçados e, de facto, alguns ainda foram feridos. A ofensiva alemã sobre o setor português da frente ficou conhecida na história militar portuguesa como Batalha de La Lys, o nome do rio que corria tranquilamente junto das linhas do CEP. Em 9 de abril de 1918, o rio foi atravessado pelos alemães e, em poucas horas, morreram quase 400 militares portugueses. Em La Lys, mais de 6.500 portugueses tinham caído prisioneiros. Entre eles, o soldado António Santos, o tenente-coronel Craveiro Lopes e o alferes médico Manuel Lourinho. Em Portugal, as famílias temiam o pior. Os prisioneiros eram encaminhados para a retaguarda alemã. Ele conta que foram colocados num lamaçal, cercados por uma cerca de arame farpado. Ele diz que era como se guardam os animais no monte. Foram sentados todos lado a lado e aí foram despojados dos seus bens completamente. Tudo o que interessava aos soldados alemães era-lhes retirado. E depois foram a pé para a fortaleza de Lille. 100 e tal oficiais escoltados pela cavalaria alemã. E logo aí sofreram muito. Muita fome, maus tratos, serem agredidos, roubados. Estiveram mais de 24 horas sem qualquer alimento. E o alimento que lhes deram, ele diz, num termo que revela o facto de ser médico, que era uma comida difícil de diagnosticar o que era. Em Lille, cidade sob ocupação alemã, a estadia foi curta.
A partir daí, bifurcaram-se os caminhos de oficiais e soldados. Uns e outros tinham campos diferentes. Os oficiais foram primeiro para o de Rastatt, no sul da Alemanha. O soldado António Santos chegou a ser prisioneiro no território da Rússia atual. Antes disso, percorreu vários campos. O primeiro foi o de Friedrichsfeld. O sabão que eles recebiam nestas encomendas era o bem mais precioso que eles tinham. Não o usavam na higiene, usavam-no sim como moeda de troca para conseguir obter alimentação, tanto junto dos próprios soldados alemães, conseguiam negociar com eles a troca de sabão por comida, e também junto dos populares. Os campos de oficiais também não escapavam à penúria. Eles tinham um quarto de pão por dia e então cortavam as fatias. Ele até mostra num dos seus cadernos a fatiazinha de pão que tinha por dia. E ele cortava aquilo, dividia pelas 3 refeições e então das migalhinhas, ao fim de uma semana ou 15 dias, ou não sei o quê, faziam uma açorda. Tanto nos campos alemães como nos aliados, as condições do cativeiro eram penosas e refletiam a escassez de muitos bens essenciais nos países em guerra. Na deslocação dos prisioneiros, passava-se ainda mais fome e mais frio. A exploração económica dos prisioneiros era mais comum nos campos de soldados. Ele fazia o trabalho como carpinteiro, que era a sua arte, participava em todos aqueles trabalhos de manutenção do campo, mas não era nada forçado. Ninguém lhe pedia contas pelo trabalho que ele fazia. Ele também relata que praticavam ginástica, praticavam esgrima e tinham outro tipo de instrução. A 11 de novembro de 1918, abriam-se novas perspectivas para os prisioneiros. Era assinado o armistício e festejava-se o fim da guerra. Nos campos de batalha, terminou um confronto que tinha custado milhões de vidas. Apesar das manifestações da vitória, muitos iam continuar à espera de repatriamento. A guerra deixou uma herança pesada. Pagaram-na os mutilados, os prisioneiros, os que ficaram no cemitério português de Richebourg, em França, e a população civil. Pagou-a também a Primeira República. Pouco mais tempo lhe restava. Já só tinha pela frente alguns anos agitados, até ao golpe militar de 1926.